Entendi. Faz sentido pra caralho. Esses investidores aí, eles geralmente são, por exemplo, pessoas comuns que ficaram... Não, o que eu quero dizer com isso? Os investidores? Não. Porque assim, esses investidores aí, por exemplo, a gente tá falando de pessoa física. Não necessariamente. Podem ser em grupos econômicos. Depende do volume de capital que você está falando. Tem investidores anjo, por exemplo. Os investidores anjo são aqueles que geralmente entram no começo do negócio. E quando a gente vai para essa história de VC, de Venture Capital, a gente chama de rodadas. Talvez vocês já tenham escutado falar, o Nubank está na rodada de Series A, Series C, Series B. A gente conversou com um cara que ele explicou um pouquinho desse negócio. Cada um é um tipo de valor, Exatamente. Vai aumentando. E é isso, quanto mais o seu negócio cresce, você mostra para o mundo que, olha, eu tenho capacidade de receber mais dinheiro. E cada vez que o cara vai lá e coloca mais dinheiro, e o cara, já daqui a pouquinho eu vou explicar quem é o cara, tá? Cada vez que vem um fundo, por exemplo, colocar mais dinheiro, ele também está acreditando que com aquela grana que ele está colocando, o negócio vai escalar. E não é que ele aposta. Quando uma empresa, vamos colocar o Nubank, por exemplo, que já está, né, no ápice do negócio, ele vai lá e se abre para receber mais capital, ele tem um plano de negócios extremamente detalhado, com uma previsibilidade do que vai acontecer nos próximos anos, nos próximos meses. Então, ele chega para um investidor, por exemplo, lá no comecinho. Vou contar o que está acontecendo comigo. Nesse momento, eu estou entrando como investidora numa empresa, startup, que está bem no comecinho. Então, eles mostraram para mim como que, com aquela grana, eles imaginam crescer nos próximos 3 anos. Eles têm detalhadamente o que vai acontecer em cada etapa. E é claro que ao longo do caminho algumas coisas podem mudar, mas é como se fosse uma hipótese. Se tudo que eles colocaram ali acontecer, então a capacidade daquele negócio de escalar daqui a 3 anos é gigantesca. Então, isso me mostra que faz sentido eu colocar o meu capital ali dentro daquela empresa. Eu falo, beleza, vamos apostar. Só que eu estou no comecinho, estou entrando bem, né, no comecinho da empresa. Uhum. Quando a gente for fazer a próxima rodada, se tudo der certo, a grana que vão colocar vai ser muito maior. E aí, quando você vai para rodadas mais altas, a gente já está falando de fundos de investimentos. Então, por exemplo, tem o SoftBank, que é um dos mais conhecidos. São fundos bilionários, trilionários, muitas vezes, que estão lá com muito dinheiro e são empresas que se conectam para formar um fundo. Tem alguns fundos que olham para setores específicos. O SoftBank, por exemplo, investe muito em empresas de tecnologia ligadas a mercado bancário, financeiro, edtechs, Esse SoftBank é um negócio chinês, não é? SoftBank, se eu não me engano, é chinês ou japonês. Eu conheci o CEO deles. Eu lembro de ter visto uma reportagem do CEO deles, que era um cara famosão lá. Isso. E era a primeira vez que iam dar tanta grana para um cara, alguma Exatamente. coisa assim. Eu participei 2 anos atrás de um evento bem bacana chamado Brasil at Silicon Valley, que foi lá no Vale do Silício. E ele estava lá. E foi legal porque ele estava contando o que ele enxerga nas empresas. Esse cara não era o CEO, ele é como se fosse esse olheiro. Ele está para o mercado de empresas como o olheiro... Tem outro nome? É olheiro mesmo. É olheiro. Tá para o futebol. E ele está falando, olha, nós estamos agora disponibilizando 5 bilhões de reais para a América Latina. Na época. Então é isso, tipo, se você tá atento a tudo isso, o SoftBank tá... Tem 5 bilhões de dinheiro aí que podia ser meu. Para 2020. Só 2020? Só 2020. Então eles já gastaram essa grana aqui no provavelmente Brasil? Provavelmente sim. Só que a América Latina é grande, né? A gente não tá jogando sozinho. Você tem México, você tem outros países. Mas o que você, como empreendedor ou empreendedora brasileira, vai fazer para, pelo menos uns 10 milha aí eu consigo. Mas é também entender, se você é muito pequenininha, um banco desse não tem interesse. Ele está colocando muita grana porque ele quer muito retorno. Nesse caso, pode fazer sentido mais um investimento anjo.